Tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos conversar agora sobre iluminismo, romantismo na pintura. E para nos acompanhar nessa trajetória, convidei Tzvetan Todorov, grande teórico da teoria literária, estudioso da perspectiva estruturalista, né, que a gente baseia nossos estudos, e em seu livro Goya, A Sombra das Luzes. Ele tem tradução brasileira publicada pela Companhia das Letras no ano de 2014 por Joana Angélica Dávila Melo. Então, com a palavra, Tzvetan Todorov, num capítulo de abertura do livro, falando sobre Goya enquanto pensador. Então, vamos às palavras do Tzvetan Todorov, de que eu já estava com muita saudade. Goya não é somente um dos principais pintores de sua época, é também um dos pensadores mais profundos daquele período, não menos que seu contemporâneo Johann Wolfgang Goethe. Por exemplo, o que um Dostoiévski, 50 anos mais tarde, isso era uma evidência para seus biógrafos em meados do século XIX, embora a interpretação que eles davam ao pensamento de Goya fosse superficial. Ele misturava ideias com suas cores, entre aspas. Escreveu Laurent Matterhorn em 1858. Charles Irriart, em 1867, tem a mesma opinião, abre aspas, para Irriart. Por trás do pintor, há o grande pensador para formular o pensamento. Por trás do desenho, né, por trás do pintor, há o grande pensador cuja trilha fecunda o desenho se faz idioma e serve para reformular o pensamento. Eu vou ler novamente porque a emoção de estar falando sobre Goya e voltando ao século XIX é grande. Mas nas palavras de Charles Irriart, por trás do pintor, há o grande pensador cuja trilha foi fecunda. O desenho se faz idioma e serve para formular o pensamento. Quanto às suas gravuras, essas possuem, diz Irriart, todo o alcance da mais alta filosofia. No século seguinte, contudo, justamente enquanto se reafirmava a glória de Goya, o Goya pintor criou-se o hábito de encarar com certa condescendência a contribuição filosófica desse autodidata, de quem Ortega y Gasset descrevia a mentalidade pouco diferente daquela de um operário manual, e de cujas cartas dizem serem as de um ebanista. Goya deixou um desenho com a legenda "Pobre e nua vai a filosofia", que provém de um poema de Petrarca. Nele vê-se uma jovem, sem dúvida uma camponesa, cuja condição modesta é indicada pelas roupas. Na verdade, ela não está nua, mas apenas desprovida de qualquer espécie de calçado. Traz um livro aberto na mão direita e outro fechado na mão esquerda. Seu rosto é juvenil, um pouco ingênuo, e ela ergue olhos indagadores para o céu. A filosofia poderia, então, encarnar-se em pessoas, e pessoas simples, descalças, que ignoram tudo das carreiras universitárias. Por algumas rupturas decisivas com a tradição, Goya anuncia o advento da arte moderna. Claro, trata-se aqui de uma avaliação retrospectiva, para não dizer anacrônica, e Goya não exerceu uma influência imediata sobre a trajetória da pintura na Espanha, muito menos sobre os pintores dos outros países europeus. Ele só começa a ser conhecido fora da Espanha a partir de meados do século XIX, décadas após a sua morte. Não foi o líder tonitruante de um movimento internacional de vanguarda, a maneira de Marinetti, para a corrente do futurismo, né? Ou ainda um Bresson, o que coloca Tzvetan Todorov aqui faz bastante sentido, né? Se a gente entender que o nascimento de Goya se deu em 1946, ele falece em 1829, e estamos falando aqui de teóricos que começam a criar narrativas sobre o pensamento filosófico de Goya, da cultura de Goya, a partir
dessa segunda metade do século XIX, então a fama não aconteceu imediatamente, assim como Van Gogh, Goya teria que esperar o falecimento, né? Teria que esperar o pós-morte para ter o seu trabalho reconhecido. Então, eu vou continuar aqui. Então, não acontece para ele como aconteceu de forma estupenda, né, para o Marinetti com o futurismo, lamentavelmente, ou para Breton com o surrealismo. Somente quando nós, os habitantes do século XXI, coloca aqui Tzvetan Todorov, lançamos um olhar sobre a evolução das artes, da imagem na Europa, ao longo dos 200 anos que acabam de passar, é que somos levados a constatar. Produziu-se uma subversão durante esse período da história e Goya é o artista que certamente, não único, mas melhor do que ninguém, pressentiu os novos caminhos que se abriram à sua arte e esboçou alguns primeiros passos por esses caminhos. Mudanças de tal amplitude, porém, não são nem poderiam ser puramente formais. Tais subversões não podem originar-se unicamente na imaginação de alguns indivíduos, mesmo quando esses são dotados de uma sensibilidade artística excepcional. Embora não sejam a consequência mecânica das mutações que toda a vida social sofre na mesma época, essas subversões entram em ressonância com elas. A revolução pictórica que se manifesta através da obra de Goya faz parte de um movimento que inclui o fortalecimento do espírito iluminista, a progressiva secularização dos países europeus, a Revolução Francesa e a crescente popularidade dos valores democráticos e liberais. Essa solidariedade não tem nada de fortuito. A pintura nunca foi jogo, puro divertimento, elemento decorativo, arbitrário. A imagem é pensamento, tanto quanto aquele que exprime por palavras. Ela é sempre reflexão sobre o mundo e os homens. Quer saiba disso ou não, um grande artista é um pensador de primordial importância. Mas de que pensamento se trata? Aqui convém distinguir entre várias posições dentro de um vasto espaço comum. Numa de suas extremidades encontram-se as reflexões formuladas em termos abstratos por um teórico que analisa um aspecto da existência humana, as paixões ou o indivíduo ou a sociedade, a moral ou a política. Seguramente, Goya jamais praticou nenhum desses discursos. Em outro extremo, lidamos com aquilo que a imagem revela, mas que a expressão verbal consegue aprender. Aquelas sensações que dispensam palavras e que entram em contato com as nossas pulsões primárias. A de permanecer vivo, de absorver e transformar o alimento, de respirar, de temer pela própria sobrevivência. Tudo aquilo que Yves Bonnefoy denomina, no ensaio sobre Goya, de o pensamento figural. Talvez existam poetas capazes de produzir um equivalente linguístico dessa apreensão elementar do mundo que às vezes encontra uma encarnação na pintura. Mas quanto a mim, diz Todorov, sei que sou incapaz de rivalizar com Goya nesse sentido. Para conhecer essa vertente do pensamento dele, é preferível, em vez de ler os comentários do crítico, observar as imagens do pintor, ou, a falta destas, suas reproduções. Contudo, entre esses dois extremos, o discurso teórico e a sensação pré-verbal da vida encontra-se num vasto território que se comunica com os dois sem se reduzir a nenhum deles. Trata-se de um lugar intermediário que engloba os discursos, as imagens, mas também um ambiente histórico e social no qual foram escritos os textos, pintados os quadros, desenhadas as figuras. É a existência desse território que nos permite dizer, para evocar apenas um exemplo, que a pintura europeia do século XV traz um novo pensamento, o da descoberta e da valorização do indivíduo humano, que nessa época a literatura e a filosofia ignoram, ao passo que o descobrirão e o celebrarão, por sua vez, 100 ou 200 anos mais tarde. Portanto, é possível introduzir-se nesse pensamento, tanto pelo verbo quanto pela imagem, mas também, ou talvez, fosse melhor dizer, sobretudo, por esse encadeamento de atos desejados ou suportados que formam aquilo que denominamos uma biografia. É esse espaço de mediação
entre diferentes percepções e interpretações do mundo e, portanto, de pensamento não teorizado, que constitui o quadro do presente estudo. A vida e a obra de Goya, convém dizer, inserem-se nele sem opor nenhuma resistência. Se adotarmos tal perspectiva, logo nos daremos conta de que Goya não apenas sofreu influência do espírito das luzes, mas é também uma das maiores figuras intelectuais da época, impregnado por esse pensamento e simultaneamente capaz de transcendê-lo. Ora, o pensamento iluminista não apresenta um interesse apenas acadêmico. Ele forma o alicerce sobre o qual estão construídas muitas das sociedades, contemporâneas, sobretudo, né? A nossa. Por conseguinte, conhecê-lo melhor pode ter consequências diretas para as nossas interrogações sobre nós mesmos, sobre os nossos valores, sobre o mundo no qual desejamos viver. Assim, meu interesse por Goya não está ligado unicamente à história da arte ou à cultura, mas também participa de uma necessidade de compreender melhor a minha época e meus contemporâneos. A obra dele contém uma lição de sabedoria que se dirige a nós hoje. O pensamento de Goya se expressa, sobretudo, através das imagens que ele produziu. Pinturas, gravuras, desenhos, quase 2.000 trabalhos. Além disso, temos a sorte de dispor de uma outra forma. Desde que o afetou em 1792, Goya deixou vários indícios escritos de sua reflexão. Para começar, ele é o autor de 2 verdadeiras obras, as coletâneas de gravuras dos Caprichos, de 1798, estando ali ao lado, né, da Revolução Francesa, e dos Desastres da Guerra, que é de 1820. A primeira publicada em vida, a segunda apenas depois de sua morte, mas ambas compostas com o maior cuidado, tanto a ordem na qual se sucedem as imagens, quanto as de que todas elas são dotadas, permitem ver ali a expressão direta e preciosa do pensamento de Goya. Além disso, o pintor deu títulos ou legendas a muitos de seus desenhos, assim como as suas outras gravuras, o que permite orientar a interpretação desses trabalhos, embora não tenha sido um autor que tratasse diretamente de questões filosóficas, políticas ou artísticas. Goya deixou um certo número de textos, cartas pessoais, um relatório dirigido à Academia de Pintura, um anúncio da publicação dos Caprichos, requerimentos e missivas oficiais, conceitos transcritos pelos contemporâneos. Comparado a outros pintores do passado, um Rembrandt, um Voltaire, né, dos quais só dispomos de algumas cartas de duvidosa autenticidade e, de qualquer modo, pouco reveladoras, Goya é um homem que se expressou muito bem no seu idioma nacional, a língua espanhola, e não somente na linguagem universal das imagens. Por fim, diz Todorov, dispomos de numerosas informações sobre os grandes eventos decisivos para a forma de sua existência, uma forma, por sua vez, rica de sentido. Nem por isso eu me proponho a contar a vida de Goya nos mínimos detalhes e tampouco analisar o conjunto de sua produção pictórica. Deixarei de lado grande parte de sua obra, os retratos, a pintura religiosa, ainda as naturezas mortas e as tauromaquias. O objeto de minha análise será o pensamento de Goya, tal como se revela tanto através de suas imagens quanto de seus escritos, ou nos outros atos de sua vida em relação a estas 2 questões centrais, o sentido da sua revolução pictórica e a subversão que ele traz às concepções iluministas. Para interpretar seu pensamento, sou levado a narrar alguns fatos bem conhecidos de sua biografia e de sua carreira. Evidentemente, muito me beneficiei dos trabalhos de outros historiadores e críticos, sem dirigir-me unicamente aos especialistas na obra de Goya. Eu quis apresentar ou recordar ao meu leitor o conjunto das informações que o ajudarão a compreender as surpreendentes inovações deste pintor excepcional. Encontro vocês na próxima leitura. O livro segue com um capítulo chamado A Entrada do Mundo. Até a próxima leitura, minha gente. Uma boa semana. Tchau.